Olá, príncipes e princesas! Eu vim aqui hoje para impactar o coração de vocês através do meu testemunho em Cristo Jesus. Esses dias atrás eu postei uma foto no meu Instagram onde eu contava tudo aquilo que Jesus operou em minha vida. Recebi muitas mensagens de pessoas dizendo o quanto precisava ler aquilo, que foi uma mensagem edificante. Então eu decidi fazer esse vídeo e ir atrás de corações contritos, corações sedentes da presença de Jesus. Espero que vocês gostem. Vamos nessa, solta a vinheta! Em meados de 2003, 2004, eu estava com meus 12 para 13 anos. Eu estava na rua onde uma vizinha me abordou e me disse: Meirelle, você está andando meio torta. Eu falei aquilo para minha mãe. A minha mãe logo em seguida, ela marcou um ortopedista. Eu fiz a consulta, só que o plano de saúde do meu pai naquela época, naquele momento, não cobria a cirurgia. A gente teve que entrar para a fila do SUS. E a gente estava correndo contra o tempo. O SUS não ligava, não tinha uma resposta. Foi onde Deus começou a operar os milagres dele em minha vida. Uma outra vizinha ficou sabendo do que a gente estava passando. Ela procurou o meu pai e disse que tinha um amigo que era um ortopedista muito renomeado. E a gente foi até lá, na cara e na coragem. Ele logo de cara, olhando pra mim, ele falou: bom, você está com escoliose. Deus foi muito fiel comigo, porque ele teria que esperar para fazer essa cirurgia ou então fazer particular. Algo que era impossível para aquele momento que a gente estava vivendo. Esse médico me encaixou na sua agenda para me fazer essa cirurgia. Então ele pediu exames para ele ver como que tava, o que ele ia fazer na minha coluna. Foi onde eu fiz o meu primeiro exame. Ele era um exame mais detalhado. Eu entrei para fazer esse exame e levei para ele o resultado. Nesse momento ele falou que a minha coluna estava com 59 graus de tortura. Não sei se é assim que fala, mas ela estava bem torta e eu precisava operar. Foi aí que ele fez os pedidos dos exames para fazer a cirurgia. E nesse meio tempo, ele falou que eu teria que usar um colete. Um colete muito caro, por sinal. Naquele momento todo mundo ficou desesperado, porque a gente estava passando por um momento muito difícil. Todos os exames que eu estava fazendo estavam sendo particular. Como eu disse, a gente estava correndo contra o tempo. Mas meu pai deu um jeito e fomos lá. Fomos fazer o colete. Ele foi feito sob medidas. Ele pegava do meu pescoço e descia até a minha cintura. Eu lembro exatamente quando o colete ficou pronto. A gente foi buscar e eu já saí da clínica com ele no corpo. Eu fiquei muito triste, eu chorava, eu entrei naquele ônibus chorando, chorando e chorando. Naquele momento que eu entrei, parecia que todo mundo estava me olhando. Eu tava com aquele trem pegando no meu pescoço, descendo até a minha cintura, aquela coisa me apertando. Mas os problemas não acabaram por aí. A noite foi muito difícil, eu não conseguia dormir, aquela coisa me pegando aqui, eu fazia muita ânsia de vômito. Mas o mais difícil foi quando eu voltei para a escola. Ter que ver todas aquelas pessoas me olhando, fazendo piadinhas, colocando apelido. Assim, me doía muito. Eu era muito forte por fora, mas por dentro eu estava esmagada. Eu estava assim: Deus, por que comigo? Mas hoje eu entendo o motivo disso tudo ter acontecido comigo. Deus tinha um propósito na minha vida. Eu tive que fazer um exame onde a minha mãe não podia entrar. Era um exame onde eu deitava numa maca e entrava num lugar todo fechado. E a minha mãe, como eu disse, não podia entrar comigo por causa da radiação. Eu entrei sozinha para fazer aquele exame. Me troquei e sentei na cadeira esperando eles me chamarem. Quando eu olhei para o chão, eu me deparei com uma medalha da Nossa Senhora da Aparecida. Eu peguei aquela medalha, naquele momento eu me senti confortada. E por coincidência ou não, lá fora, os meus pais me esperando, entrou um homem surdo e mudo vendendo adesivos. E ele entregou exatamente o adesivo com a imagem da Nossa Senhora para minha mãe, com uma mensagem. Se é coincidência, muitas pessoas vão dizer que sim. Mas eu e minha família podemos dizer que não foi uma coincidência. Naquele momento a gente precisava daquilo.
A gente precisava de algo para nos fortificar, sentirmos fortes e seguros. Quando eu levei o exame para ele, já marcou a minha cirurgia. Quando ele falou a data da minha cirurgia, foi aí que eu comecei a ter uma mistura de sentimentos. Eu sentia ansiedade, eu chorava, eu ficava com medo, eu não dormia à noite. Foi uma mistura, literalmente, de sentimentos. Um dia antes da minha cirurgia, eu fui na igreja com a minha irmã. A minha irmã, ela é evangélica. E quando eu cheguei na igreja, eu só olhava pro relógio, eu não queria saber do culto, eu tava com medo. Quando, de repente, um homem ajoelhado, perto de mim, só que do outro lado do banco, começou a orar mais alto que todo mundo, mais alto que o pastor. Ele começou a falar: filha minha, por que tu olhas tanto esse relógio? E ele falava: eu sou o teu Deus, eu estou contigo, confia em mim, eu estou te guardando. E foi falando muitas e muitas e muitas coisas. E eu olhava para minha irmã chorando. E eu olhava para todo mundo da igreja, todo mundo calado, só glorificando o nome do Senhor. Foi aí que eu aceitei Jesus como meu único, suficiente Salvador. Foi a melhor escolha da minha vida. O culto acabou. Acordei no outro dia bem cedo para ir fazer a cirurgia. Fomos pro hospital, assim, pro bloco cirúrgico. Naquele momento o desespero tava tomando conta de mim. Eu tava chorando muito, eu tava com muito medo. E eu pensava que os meus pais estavam fazendo mal pra mim. Eu não pensava que eles estavam cuidando de mim. Na porta do bloco cirúrgico eu vi o meu pai e o meu irmão. A minha mãe já estava comigo, porém ela não poderia entrar no bloco cirúrgico. Quando eu vi o meu irmão, a única coisa que veio na minha cabeça é que ele poderia me salvar. Então naquele momento eu agarrei na blusa dele, comecei a chorar e implorar pra ele não deixar entrar comigo pro bloco cirúrgico. Mas não teve jeito, eu tive que entrar. Entrei sozinha. Pensa, uma criança de 12 para 13 anos vivendo tudo aquilo sozinha. Quando eu entrei, veio uma mulher e ela falou pra mim: fica calma, eu vou ficar aqui com você, segura minha mão, eu vou ficar aqui até tudo acabar. E de repente eu apaguei. Fizeram a cirurgia, tiraram a minha costela, que estava a milímetros de furar o meu pulmão, e deu tudo certo. Acordei no CTI. Quando eu acordei no CTI, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e cadê minha mãe? Minha mãe não estava lá. Eu comecei a chorar desesperadamente, eu estava com muito medo. Comecei a tirar aqueles aparelhos de mim. Foi onde uma psicóloga, ela veio conversar comigo. E eu falei que eu queria a minha mãe, que eu estava com medo. Aí ela ligou pra minha mãe, a minha mãe foi ficar comigo. Quando a minha mãe chegou, eu falei pra ela daquela mulher que eu queria muito ver. A minha mãe procurou essa mulher, só que as características que eu falava da mulher, não tinha ninguém assim lá, não tinha uma pessoa daquele jeito no bloco cirúrgico comigo. Não sei o que aconteceu, se é mistério, o que foi, eu não sei, mas aquela mulher segurou a minha mão e ela ficou do meu lado até eu apagar. E fui pra casa. 15 dias depois dessa cirurgia, e eu voltei pro hospital para fazer a cirurgia mais perigosa, a cirurgia mais complicada. Os meus pais tiveram que assinar termo de responsabilidade por causa dessa cirurgia. Eu não me lembro muito bem qual foi a minha reação, mas com certeza eu devo ter chorado, devo ter ficado bastante nervosa. A minha cirurgia durou mais ou menos 18 horas. Foram bastante difíceis essas horas para quem estava lá fora me esperando. Eu fiz a cirurgia no CTI. No CTI a minha mãe já estava comigo, porque eles liberaram ela ficar. Quando eu acordei, eu me lembro de eu pedir a minha mãe água, só que eu não poderia tomar água por causa da anestesia. Então a minha mãe molhou o algodão com água e passou na minha boca. E eu me lembro que eu dormi. Eu dei 3 paradas cardíacas. Um monte de médico chegou em cima de mim, eles tiraram ela do quarto e ela ficou desesperada lá fora e eu lá dentro com os médicos. Eu me lembro de acordar e só ver aquele tanto de médico. Eram uns 4, 5 médicos.
e eu sem entender nada do que estava acontecendo. Só perguntei da minha mãe. Foram dias difíceis, mas Deus me sustentou, a fé me sustentou. Deus a todo momento mostrava que estava comigo. Ele só falava, descansa em mim, descansa em mim. Só que nós, seres humanos, somos teimosos, somos de nós, tá na carne. A gente, muitas das vezes, duvidamos daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Muitas das vezes a gente tá com um milagre na mão, mas deixamos ele escapar por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso ego. Naquele dia, mais à tarde, o médico que me operou, ele entrou naquele quarto. Ele passou a caneta na sola do meu pé. E eu senti na hora. Eu estava morrendo de medo de não andar mais. Ele me descobriu, levantou a minha perna para o alto e falou, segura ela no ar. E assim eu fiz. Eu segurei a minha perna no ar. Tudo tinha dado certo, mas o medo corroía. A dúvida, ela ficava lá. Será que eu vou andar? Será que eu vou andar? Mesmo sabendo que Deus estava cuidando de mim a todo tempo. Nós somos muito egoístas, muito. E então eu fui pro quarto. Foram dias difíceis naquele hospital. Eu sentia muita dor. Era uma dor que eu não sei te explicar. Era uma dor muito forte. E eu tomava remédios fortíssimos para conter aquela dor. Dias antes da minha alta, o médico foi tirar o meu dreno. Naquele momento que ele puxou o dreno, o meu ponto rebentou. Ele segurou a minha pele e falava, respira devagar, não tosse, não pode entrar ar no seu pulmão. E o enfermeiro correu atrás da linha e da agulha. Quando o enfermeiro chegou naquele momento, o médico disse pra mim, não tem como anestesiar, puxa o ar. Quando eu puxei o ar, ele enfiou a agulha. Gente, foi uma dor, mas uma dor. Pensa uma agulha atravessando a sua pele, bem aqui, porque o dreno tava aqui. É uma dor inexplicável. Tive alta, fui pra casa, foi tudo tranquilo. Eu ainda tinha que usar aquele colete por mais um tempo. Os parafusos colarem, ficarem tudo no lugar. Foram 18 parafusos, 2 barras horizontais e 2 barras verticais para segurar a coluna, para o osso colar certinho. E foi tudo tranquilo. Aos meus 16 anos eu tive que fazer mais uma cirurgia, mas essa foi bem tranquila, foi apenas para retirada dos parafusos, retirada dos materiais que estavam em mim. Mas hoje eu estou aqui com 28 anos, tenho uma vida normal, para honra e glória do Senhor. Em muitos momentos eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta. Mas hoje eu venho aqui contar o meu testemunho para vocês e dizer que eu venci. E se eu venci esse obstáculo, você também pode vencer. Não perca a fé, tenha esperança, perseverança no Senhor. Busque, confie, descanse nele. Porque ele é o médico dos médicos. Ele cuida de cada detalhe. Ele cuida de cada circunstância. A gente apenas temos que aprender a confiar. Espero que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma. Foi um vídeo que eu senti muito no coração de fazer. E eu sei que muitas pessoas vão ser tocadas com ele. E se você também foi tocado de alguma maneira, se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, pois precisamos nesse momento se agarrar nos braços do Senhor. Um beijo e se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos.